nome é Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Principal Asset Management e hoje vou falar um pouco do cenário econômico, tanto global como aqui doméstico, desse último mês de dezembro. Bom, então começando pelo cenário global, né, esse mês de dezembro ele foi marcado por um saldo negativo quando a gente olha para o desempenho dos principais ativos de risco lá fora. Tivemos queda dos principais índices nos Estados Unidos, um movimento de alta nas taxas de juros e um fortalecimento do dólar americano, tá? E dentre os principais destaques desse último mês, pontuamos sinalizações primeiro duras, né, da política monetária nos Estados Unidos, com a última decisão do Fed de dezembro, e além disso, sinais políticos também do futuro governo Trump que ainda reforçam um ambiente de incertezas para 2025. Sobre os destaques de política monetária, né, o ponto principal foi a repercussão dessa última decisão do Fed, que aconteceu no último mês do ano de 2024 e que optou por um corte conforme as expectativas de 25 pontos bases nas suas taxas de juros, mas que apresentou algumas surpresas na sua comunicação. Primeiro, apresentando projeções que já indicam, né, um menor espaço para cortes adicionais em 2025, abrindo a possibilidade, né, de alguma interrupção nesse processo de afrouxamento monetário no próximo ano. E, além disso, falas do presidente Powell também reforçando a cautela do comitê diante de um cenário econômico que tem demonstrado uma atividade econômica ainda bastante resiliente, um mercado de trabalho que tem apresentado uma desaceleração ainda bastante gradual nesse momento e, mais importante, um processo de desinflação que tem se mostrado um pouco mais lento em relação aos últimos números, tá? Tudo isso justificou, né, uma postura mais cautelosa por parte do Fed e manteve também, consequentemente, um mercado mais cético em relação à quantidade, né, de cortes que podem ser esperados para esse próximo ano. E claro que o ambiente de política monetária também foi bastante influenciado pelos riscos em torno de possíveis políticas comerciais agressivas por parte desse novo governo Trump em 2025, tá? E nesse ponto seguimos ainda bastante cautelosos, né, com os primeiros anúncios dessa próxima administração nesse próximo ano. Ainda percebemos, né, ameaças de políticas comerciais agressivas que seguem trazendo esse ambiente global um pouco mais incerto e claro que seus possíveis, né, impactos na inflação e no crescimento global que devem determinar melhor os espaços, né, para essas ações da política monetária nos principais países. E nessa mesma linha, a Europa e a China ainda continuam sendo regiões, né, um pouco mais vulneráveis nesse ambiente de incertezas globais, né? Primeiro, no caso da Europa, temos já um estágio atual, né, de alguma desaceleração econômica já em curso e que já coloca alguns desafios adicionais para a atuação do Banco Central nesse momento, enquanto que no lado da China, além de enfrentar essas incertezas de um ambiente de políticas comerciais mais agressivas, também acaba apresentando dificuldades estruturais e até alguma limitação nos efeitos dos estímulos econômicos recentemente anunciados, tá? Então, em suma, a transição, né, do governo nos Estados Unidos e essas primeiras decisões do governo Trump em 2025 devem ser aí cruciais, né, para definir esses riscos econômicos associados a essa política comercial e devem determinar, né, de melhor maneira aí a resposta dos principais bancos centrais diante desse cenário, tá? Enquanto isso, nesse último mês de dezembro, como falamos, o curto prazo, né, da economia americana que vai se desenhando ainda é de uma atividade econômica relativamente forte, uma inflação que tem se mostrado um pouco mais resiliente e, consequentemente, um Fed um pouco mais cauteloso nesse estágio de política monetária, tá? Desculpa. Com relação ao cenário de Brasil, né, os ativos domésticos seguiram apresentando um desempenho negativo nesse último mês de dezembro, além das incertezas globais, né, já prejudicarem o ambiente para economias emergentes diante de um dólar fortalecido, as incertezas fiscais no Brasil novamente ampliaram esse desempenho negativo nesse último mês. O cenário fiscal, né, ainda continua como principal ponto de atenção, né, no cenário econômico como um todo, e esse último mês de dezembro foi marcado pela tramitação
do pacote de contenção de gastos apresentado pelo Ministério da Fazenda e que, apesar da sua rápida aprovação no Congresso, né, e com forte apoio, né, dos senadores e dos congressistas nessa tramitação, o pacote fiscal ainda se mostrou insuficiente para ancorar as expectativas de mais médio prazo, tá? Afinal, apesar da rápida aprovação, o pacote fiscal não ficou imune a algumas desidratações que aconteceram ao longo da tramitação. Por exemplo, as mudanças propostas nas regras de concessões do BPC sofreram bastante resistência durante a tramitação e passaram por alterações dos congressistas. Além disso, ainda percebemos divergências das estimativas em relação à eficácia desse pacote fiscal, o que ainda reforça um ambiente de dúvidas sobre a efetividade dessas medidas fiscais para manter a sustentabilidade do arcabouço fiscal. E mais importante, olhando para frente, o ambiente político atual, com um impasse entre poderes legislativos, judiciários e possíveis antecipações, né, de discussões sobre o próximo ciclo eleitoral, também acabam não transmitindo confiança sobre um compromisso fiscal mais robusto ao longo desses próximos anos. Com isso, nesse ambiente todo de incertezas fiscais, as expectativas de inflação de mais longo prazo da pesquisa Focus continuam subindo para patamares próximos de 4%, e isso, somado a um aquecimento também bastante excessivo, né, da demanda doméstica corrente, com o PIB em 2024 possivelmente crescendo algo em torno de 3,3%, uma inflação novamente acima do limite superior do intervalo de metas de inflação, acabam reforçando a cautela na condução da política monetária à frente. Tanto que na última decisão, o Banco Central do Brasil optou por um aumento bastante expressivo da taxa Selic, né, de 1 ponto percentual, levando a taxa de juros para 12,25%, e os elementos da comunicação também surpreenderam ainda pelo lado hawkish, né? Primeiro, projeções para o horizonte relevante de inflação em patamares bem elevados, mantendo também a simetria altista no balanço de riscos de inflação, e um cenário que, segundo o comunicado do Copom, acaba sendo definido como mais adverso nesse momento, tá? E mais importante, o comunicado e o Comitê de Política Monetária também trouxe uma sinalização importante, né, de que novas altas nessa mesma magnitude de 1 ponto percentual também devem ocorrer, né, nas próximas 2 reuniões do Banco Central, indicando, portanto, a continuidade, né, desse ciclo de aperto monetário ainda bastante intenso nas primeiras decisões de 2025, tá? Então, em suma, o cenário local ainda permanece um cenário bastante desafiador, tanto aí as incertezas políticas e fiscais ainda acabam comprometendo nessas dúvidas sobre a sustentabilidade das regras fiscais para os próximos anos, e com isso, toda essa desancoragem das expectativas de inflação acabam exigindo uma postura mais cautelosa por parte da autoridade monetária. Para 2025, os impactos, né, desse aperto monetário sobre o dinamismo da atividade, somados também à transição, né, da presidência do Banco Central aqui doméstico e a proximidade também, né, das discussões sobre o próximo ciclo eleitoral, serão os principais pontos ali de atenção para a definição desse cenário econômico no próximo ano. Ficamos à disposição, né, a qualquer dúvidas, e até o próximo mês.